Então vamos ouvir o nosso amigo. Que a paz de Jesus esteja sempre junto de cada um de nós. No livro Libertação, de André Luiz, Chico Xavier, a pena mediúnica do grande médium Chico Xavier, nós encontramos logo no capítulo 1 uma informação interessante, que nós fazemos uso da razão há 40 mil anos. Portanto, 20 vezes a era cristã, nós já estamos fazendo uso da razão. Significa que nós estamos escolhendo caminhos, estamos decidindo, estamos refletindo, tendo opiniões, renunciando a algumas coisas, aceitando outras, enfim, com a nossa liberdade, com o livre-arbítrio, fazendo a nossa caminhada como criaturas individuais. Obviamente que não sozinhas, ou que não sozinhos. Nós estamos sempre necessitando de alguém. Emmanuel tem uma frase que diz o seguinte: ninguém evolui sem alguém. E esse é o tema que nós trouxemos para conversar hoje, da importância da nossa união, porque, na verdade, nós somos hoje um fruto direto da bondade, do amor, do carinho de muitas pessoas. Tudo conspira ao nosso favor. Ninguém segue a vida sozinho. E a impressão que a gente tem quando começa a estudar, começa a aprender, começa a sonhar e a imaginar e a entender com convicção de que o nosso caminho só será feito por nós, embora com o apoio de muitos, mas só por nós. Nas horas mais difíceis, nos momentos mais agudos, nos instantes de maior decisão, nós estaremos sempre sozinhos. A exemplo do professor, que durante um semestre ou um trimestre, ele ensina, ele explica, ele orienta, ele mostra tudo para o aluno e depois, num dado momento, ele marca uma prova e essa criatura deverá mostrar para si próprio e para o educandário que o acolhe que ele está apto, aprendeu a matéria. Naquele momento, ninguém o ajuda. E se o professor fizer isso, ele está estragando o aluno. A mesma condição é para nós, espíritos eternos, na direção da perfeição. O caminho será feito por cada um de nós, contando com o apoio da estrutura divina. Mas, no momento da decisão, da escolha, no momento exato dos testemunhos, nós estaremos sozinhos com aquilo que nós aprendemos. Então, caros companheiros, Emmanuel é muito claro, ninguém evolui sem alguém. E nós estamos chegando aqui hoje, na condição que nós estamos, pelas nossas próprias pernas. Ninguém nos trouxe até aqui. Poderíamos ter ido mais adiante? Sim, porque ninguém impediu que a gente o fizesse. Na pergunta 132 e na pergunta 167 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec questiona o Espírito da Verdade. Qual a finalidade da reencarnação? Por que ele fala reencarnação? Porque nós temos sucessivas reencarnações. Nós encarnamos no início. Depois que nós encarnamos na condição humana, nós só reencarnamos. Então, qual é a finalidade? E o benfeitor aponta 3 situações bem nítidas. A primeira, reparar erros do passado, ou expiações. A segunda, adquirir novos conhecimentos, aprimorar. E uma terceira, que é contribuir para o progresso da humanidade. Ora, se nós temos 40 mil anos de história, nós fizemos muitas coisas boas. E essas coisas boas nos trouxeram até aqui. Equivocamos inúmeras vezes. E estes equívocos fazem com que hoje surgem as necessidades das reparações, que são as expiações. Então, se a gente não fez algo, alguma situação não bem feita, a providência divina, ela não castiga, ela não pune, ela oferece oportunidade. As leis de Deus são de amor e de justiça, mas com amor.
a justiça com amor. É como um pai que diz para o filho, olha, não faça coisas erradas na rua, porque pode dar problema. Você tem que agir conforme os preceitos que estamos lhe ensinando. O pai fala, adverte, educa com amor. Mas se a criatura não aceitar as orientações paternas, envolve pai e mãe, ou adulto que possa estar orientando, e botar os pés além das mãos, ele pode levar, por exemplo, uma surra de um amigo ou de um inimigo, da própria autoridade policial, enfim, ele pode ter um problema. Aí, no caso, a justiça também foi feita, mas aí o amor já desaparece, porque o pai e a mãe tinham lhe indicado a justiça com amor. E a vida, muitas vezes, faz a justiça, mas não tem o amor. Então, nós fizemos algumas coisas equivocadas, nós que erramos pelos caminhos da vida, de repente desencaminhamos uma criatura, causamos danos a ela pela nossa exemplificação, pela nossa postura. Pode acontecer, hipoteticamente estamos falando, pode acontecer que na próxima existência essa criatura virá como membro familiar, para que a gente possa ajudá-lo. Nem todos os membros familiares problemáticos decorrem de situação parecida, porque pode ser também uma tarefa missionária de pai e mãe, de adulto, mas os reveses acontecem. E se nós desencaminhamos alguém, é justo que nós tenhamos que reencaminhá-lo depois. Então a lei de Deus não pune, ela dá oportunidades. Ela permite crescimento através das repetições das lições. Então são essas três finalidades da existência aqui na Terra. Mas nós não fazemos nada disso se não contarmos com o apoio imprescindível de outras pessoas. Por exemplo, nós estamos usando a palavra agora. E trouxemos aqui um rascunho, porque a gente não é doido de chegar aqui com a cara lavada, né? Porque a gente não é o dono da bola. Nós somos criaturas que estudamos e repetimos aquilo que a gente aprende. Mas esse rascunho tem origem onde? Na literatura doutrinária. Falamos agora há pouco do livro Libertação, então nos apoiamos no livro. Falamos do livro dos Espíritos, então nos apoiamos no livro dos Espíritos. E assim sucessivamente. Isso significa o quê? Que nós chegamos aqui com a ajuda dos benfeitores espirituais de Allan Kardec. Daí a necessidade de sermos muito gratos com tudo o que acontece na nossa vida. Nós temos a impressão que para sermos criaturas destacadas e crescermos espiritualmente, é preciso a realização de grandes tarefas. Não. Nós precisamos de reforma íntima. Isso sim. Tem um provérbio africano que diz o seguinte: gente simples, em ambientes pouco significativos, mas com pouco conhecimento, mas com determinação, fazem reformas fantásticas. Então, nós temos que aprender e usufruir de uma gratidão sem conta. Por exemplo, nós estamos aqui hoje numa sala devidamente asseada. Não fomos nós que construímos essa sala. O microfone que nós usamos, também não fomos nós que fizemos. A limpeza do salão que antecedeu esta palestra, também não fomos nós que fizemos. O imposto predial não fomos nós que pagamos, a luz não fomos nós que pagamos. Enfim, nós estamos aqui hoje numa sala confortável, com toda a estrutura desejada, e a gente às vezes não lembra de dizer de quanta gente se esforçou para que isso pudesse acontecer. Então, na verdade, o que realmente vai modificar não é a nossa expressão, o nosso discurso, não são as nossas palavras, não são as nossas verbalizações. O que modifica realmente são as nossas ações. A ação que muda, a ação de cada criatura. Porque nós precisamos falar pelo exemplo, falar pela atitude, falar pelo comportamento. Pouco importa chegar aqui na frente e falar um monte de coisa e depois nada disso ser realidade na vida da gente. Daí que nós temos que entender que temos que ser gratos por tudo aquilo que ocorre ao nosso redor.
Há uma tendência muito grande de reclamação. O que nós reclamamos é impressionante. Emmanuel fala que é difícil segurar 5 minutos de conversa saudável. E daí descamba. E a gente reclama do governo, se ele é bom, reclama da cidade, reclama da rua, reclama da casa, reclama de tudo. Reclamamos demais e fazemos bem pouco para quem quer ser feliz. Não basta apenas algumas atitudes, é necessário mudanças íntimas. Isso modifica a sociedade onde nós estamos. Façamos uma experiência. Cheguemos num ambiente, num grupo de pessoas conversando, onde há uma alegria muito grande. Você chega, senta e abaixa a cabeça. Daí a pouco todo mundo para de rir e vai perguntar o que você tem. Inverte. Chega você num ambiente pesado, difícil, e traz uma palavra boa. Daqui a pouco todo mundo começa a se modificar. Por quê? A influência, sim, dita valores. Palavras, se não tiverem magnetizadas pelo trabalho, pela ação, pela coisa oficial, ela simplesmente se esvai. Então, quanta gente trabalhou para que nós pudéssemos só estar aqui hoje? Ah, mas agora eu tenho que arrumar a minha cozinha. Olha, todo dia eu tenho que lavar prato. A conversa tem que ser outra. Todo dia tem comida na minha casa e eu agradeço a Deus. Levantar de manhã, segunda-feira, quem será que inventou o serviço? Não é esse o discurso. Levanto de manhã, agradeço a Deus por eu ter um trabalho que sustenta a minha vida. Tudo é gratidão. Então, nós temos que aprender a mudar o ambiente que nós estamos, aonde nós nos posicionamos, por onde nós passarmos. Não adianta discursos vultuosos, ações. É o que nós precisamos. A gratidão em tudo que nós damos. Quando a gente chega, eu estou fazendo uma coisa bem comum, bem do dia a dia, que é para a gente ver o quanto que a gente tropeça na vida. Você vai no supermercado, vai comprar um tomate. Você chega lá, pega o tomate, põe no saquinho, bota na balança e vai embora. Ah, mas eu paguei pelo tomate. Atrás do tomate tem um produtor que trabalhou na chuva, no sol, passou veneno, pode ter se intoxicado. Atrás do tomate tem o transportador, tem o comprador, tem o mercado, tem a estrutura do mercado e coloca lá na banca para você chegar e pegar. Ah, mas eu estou pagando, eu tenho dinheiro e eu posso pagar. Eu chego na agência bancária, chego lá, levo meu cheque, desconto. O cidadão que está lá tem que me atender, ele está lá para isso. E se ele não estivesse lá? E se não existisse o tomate? Aí eu conto para vocês um fato real. Aconteceu com a minha família, não mora aqui, é de Cosmorama, mas o casal tinha uma filha, também casada, com 2 crianças pequenas. A esposa desse casal, no tempo mais crítico, no momento mais crítico da pandemia, do Covid, adoeceu, foi para a Santa Casa, entubou e desencarnou. 3 meses depois, a filha do casal, que já também era casada e tinha duas meninas pequenas, ficou também doente pelo Covid. Imaginemos o desespero da família que já tinha perdido uma. E a segunda a caminho. Precisava de um respirador. O pai dela tem imóveis na cidade, muitos imóveis, dinheiro aplicado. Gritava desesperadamente na porta do hospital. Eu dou tudo. Eu dou dinheiro, dou as casas, quero um respirador. Eu dou tudo que eu tenho em troca de um respirador para salvar minha filha. Consequência, não teve o respirador, desencarnou a filha. 6 meses depois, no desespero de tudo, ele se suicidou. Tinha dinheiro, bastante dinheiro. Imóvel, bastante dinheiro. Não tinha respirador. Daí para a gente concluir que não basta falar que você pode pagar as coisas. Nós temos que entender a gratidão de quem faça as coisas. A roupa que nós estamos vestindo, não fomos nós que fizemos. O veículo que nos trouxe aqui, não fomos nós que fizemos.
Imaginemos a vida no conjunto, tem que ter a gratidão. E nós somos muito pouco gratos. Somos tão indiferentes muitas vezes, que eu citei a agência bancária, nós chegamos lá, tem 2 seguranças, em pé, há horas. Eu até imagino a dor que tem nas pernas. Em pé. A gente passa, nem olha. Ele está lá para garantir a nossa segurança do banco. Custa falar, boa tarde. Ô meu irmão, tudo bem? Ó, sair, obrigado. Não, é indiferente. Ele é invisível aos nossos olhos, na grande maioria. Aquele nosso senhorzinho, aquela senhorinha que passa varrendo a nossa calçada, muitas vezes nós entramos no nosso portão e nem sequer olhamos para aquela criatura. É outra pessoa invisível. E assim sucessivamente. Quantas pessoas invisíveis nos ajudam e a gente não tem o tirocínio para sequer dizer a essa pessoa um bom dia, vai com Deus, que Deus te abençoe. Vocês não imaginam o que um Deus te abençoe pode fazer. O que um vai com Deus pode fazer. Agradecer tudo o que nós temos. Porque as leis de Deus, já dissemos, não é de punição, é de oportunidades. Nós estamos tendo oportunidades e nós podemos mudar o mundo, sim. Nós não podemos fazer uma canetada para fazer a paz lá no Oriente. Nós não temos autoridade para impedir um monte de coisa, mas nós temos condições de mudar onde nós estamos. E a mudança começa de baixo para cima. Não adianta vir de lá para cá, porque não resolve. É de baixo que começa. Então aprendamos a gratidão. E Jesus, num dado momento, foi muito claro. Os mansos possuirão a terra. Ele não disse os ricos, os poderosos, os influentes. Ele não disse os famosos. Ele disse os mansos. Eu posso não ser famoso, eu posso não ser rico, eu posso não ser forte, eu posso não ser poderoso, mas eu posso ser bom. Isso basta para mim. Não preciso uma obra suntuosa para que eu cresça. Esse deixa para o Luiz Antônio e para o Divaldim. Nós fazemos as pequenas coisas, tais como ser honesto, justo, correto, ético, alegre, otimista, educado, tolerante. Hoje nós vivemos numa sociedade toda ela vitimizada por uma série de... toda ofendida. A sociedade nossa é uma sociedade ofendida. Você não pode falar nada, você não pode falar coisa nenhuma que você tem problemas em todos os quadrantes. Todo mundo está se ofendendo. Para que isso? Sejamos mais fraternos, mais humanos. Então Jesus disse, os bons que herdarão a terra. Mas então eu tenho que ficar aqui na terra o resto da minha existência, eu não posso ir para mundos melhores? Se tiver merecimento e condições e for necessário, a gente pode ir. Mas a terra também progride, a terra também prospera, a terra também evolui. E vai acontecer que, como ela vai evoluindo, os bons vão ficando e os menos bons vão saindo. E isso já está acontecendo. Como aconteceu com Capella, uma estrela que um dos mundos de lá, um dos orbes de lá, ganhou uma evolução muito grande, uma promoção enorme de crescimento moral, e um grupo de espíritos não estava mais de acordo com aquele padrão vibratório e estava atrapalhando o progresso de lá. O que aconteceu? Jesus pegou esse grupo de espíritos, trouxe para a Terra, que esse grupo era intelectualmente mais adiantado do que os terráqueos, e eles vieram para cá, são exilados de Capella, que as obras do Caminho da Luz e outros tantos livros comentam. Esses espíritos formaram as civilizações incas, maias, egípcias, hindus, trouxeram um progresso danado. Só que eles saíram de um mundo onde eles tinham um conforto imenso e veio para um mundo onde tiveram que fazer praticamente tudo. Por quê? Não acompanharam a evolução daquele orbe. Na Terra está acontecendo a mesma coisa. Tomemos um exemplo de uma sala de aula. 30, 40 alunos numa sala de aula. 3 alunos não querem nada com nada. Os outros todos querem aprender. Ficam trabalhando, estudando, aprendendo. E 3 ou 4 vai lá para o fundão. Tem um famoso fundão nas salas de aula.
Olha lá para o fundão. Aviãozinho, papelzinho na cabeça dos outros, não querem nada. Eles estão atrapalhando todos os outros. O que acontece? A escola vai lá, pega esses 3 ou 4, leva para uma classe inferior, deixa o pessoal progredir. Aqui na Terra está acontecendo isso. Então os bons, como Jesus disse, os bons sim, eles possuirão a Terra. Então nós não precisamos ser muita coisa, precisamos ser bons. Isso sim nos garante o progresso espiritual. E a reclamação menor. A reclamação pesa. É um magnetismo pesado. E a gente atrai vibrações pesadas. E que vai somatizar em nós e pesa mais ainda. Então, vibremos por assuntos diferentes. Numa faixa etária, como eu, Divaldinho, já mais ou menos, nós já temos o quê? Dor na coluna, dor no joelho, dói aqui, dói ali. Aí já não pode tomar mais analgésico, não pode tomar mais anti-inflamatório, porque o rim dá problema. Aí tem que aguentar a dor, não é, Divaldo? Tem que aguentar a dor. Aí o que acontece? Divaldo, como é que você está? Ah, dói essa perna aqui. Ah, mas a minha dói essa. Ah, mas você toma quantos comprimidos? Tomo 4, eu tomo 6. 80, 90% da conversa de idoso é doença. Pode parar para pensar. Liga para um idoso e pergunta como é que ele está. Ah, está doendo aqui, está doendo ali. Mas está doendo mesmo, porque o idoso é o jovem que deu certo. É o jovem que deu certo. Porque o jovem que não dá certo, ele não chega lá. Então, para que ficar reclamando? Para que ficar discutindo coisas absurdas? Hoje está um mimimi danado nas redes sociais. Um perigo. A rede social tem uma vantagem monstruosa. Traz uma tecnologia avançada, traz um monte de recursos, mas ainda está infiltrada por uma série de consequências. É igual uma faca na cozinha. A faca na cozinha corta o bife, corta o tomate, faz a refeição. Mas na mão de um desequilibrado, ela fura. A rede social está desse jeito. Bem usada, é uma fantástica ferramenta de prosperidade. Na mão do desequilibrado, ela é uma ferramenta, ela é uma arma, ela é um perigo. Então o partido A xinga o partido B, o B xinga o A, quem tem razão? Ah, mas eu não posso dar minha opinião? Pode, desde que não ofenda ninguém. Desde que eu não machuque ninguém. Desde que eu não fira ninguém. Eu posso colocar minhas opiniões, participar de reuniões, posso comentar, desde que eu não fira ninguém. Você pega um encontro, vamos pegar um esporte que é mais interessante. Você pega um São Paulino, um corintiano, um palmeirense. E eles discutem 40 minutos. Depois que terminou a discussão, o teu time não presta, o meu é bom, o teu jogador não presta, o teu também não presta. Acabou 40 minutos de discussão. O São Paulino continua São Paulino, o palmeirense continua palmeirense e o corintiano continua corintiano. Adiantou alguma coisa? Perderam o tempo. E nós estamos perdendo tempo já faz muito tempo, com discussões improdutivas, com reclamações desnecessárias, porque nós somos o fruto do amor de um monte de gente. A reencarnação nossa foi programada com a ajuda dos benfeitores, mas precisava de alguém que corporificasse a cada um de nós. Veio nossos pais, numa renúncia absurda. Depois que nossos pais assumiram, nós nascemos, nós temos que nascer. E para nascer, tem uma série de situações. Nós temos que depender de um hospital, de médicos, enfermeiros, de um leito hospitalar. Mas a roupinha que nós vamos pôr também não é nossa. A ajuda dos remédios foi a farmácia que ofereceu. Um farmacêutico estudou para fazer o remédio, o outro comprou, pôs lá. Olha quanta gente contribuiu para que eu só chegasse ao mundo. Então, gente, mais gratidão e menos, desculpa, a palavra menos não existe, menos reclamações. E quem é o exemplo máximo de acolhimento que temos aqui na Terra? Está lá em O Livro dos Espíritos, questão 625. Qual é o guia e modelo para a humanidade? Jesus. Então busquemos Jesus para ver como é que ele agiu em determinadas situações perante criaturas equivocadas. Madalena. Quem não conhece a história de Madalena? A jovem bonita, esbelta, comercializava o próprio corpo, muito rica, influente, tinha os homens aos seus pés, mas sofria. Não era o amor que ela queria, ela vai buscar Jesus. Tem medo,
porque ela não sabia como ele reagiria diante dela, na opinião da vida, uma pecadora. E ele a acolhe. E ela conta a sua história. Nem precisava, sabia tudo. Mas no fim da conversa ela diz, eu queria ser mãe, mas eu não posso mais. Porque a minha vida não permite mais que eu possa gerar um filho. Então Jesus disse a ela, vai minha filha, e ser mãe da humanidade. Ela sai dali, reforçada, reformada, forte, encontra um grupo de leprosos que também ia para o encontro de Jesus, mas Jesus já tinha saído dali, e ela vai com esse grupo no fundo de um vale, onde eles moram ali, e ela fala de Jesus, porque o leproso não podia ficar na sociedade, porque a doença era contagiosa na época, e hoje é o mal de Hansen, na época a lepra. Ela falou de Jesus para esse grupo a vida toda, e acabou desencarnando também como uma leprosa. Jesus não condenou, não puniu, não julgou, ele acolheu. Ele diz, vai ser mãe da humanidade. A mesma coisa aconteceu com a mulher adúltera, que fora pega em adultério, conforme narra as inscrições religiosas. Ela foi levada diante dele, Jesus. E eles disseram ao mestre, ela foi pega em adultério, tem que ser condenada a ser apedrejada, era a lei da época. Ele então responde categoricamente, atire a primeira pedra quem nunca errou. E eis que eles todos vão embora, e ele pergunta para essa senhora, cadê teus acusadores? Foram embora. Não te acusaram? Não. Não te condenaram? Também eu não te condeno. Vai, não peques mais. Vai, faz direito agora. Vai, não erres mais. Não condenou, não deu sentença, não admoestou. O que nós faríamos? Bem feito. Quem mandou você fazer isso? Alguém chega pedindo um socorro. Fulano, me ajuda. Mas quem mandou você viver dessa forma? Se não puder ajudar, não critiquemos. Se não puder fazer nada, ficamos quietos. Não carreguemos mais a dor de quem já está dolorido. E com Zaqueu foi a mesma coisa. Zaqueu era uma pessoa de pequena estatura, tinha que subir em algum lugar, porque os pequenininhos sabem disso. Cadê o Mário? Eu e o Mário temos um problema sério no meio de população. A gente não enxerga, os grandes ficam na frente. Então Zaqueu subiu em cima de uma árvore, de um sicômoro, de lá ele viu Jesus. Jesus, ao vê-lo, pede que ele desce. Não sei se desceu ou caiu, de tanta emoção. Mas foi ter com Jesus. E eis que Jesus diz a ele diz a Jesus, eu vou pegar os meus bens, dividir, metade vou dar aos pobres, e a quem eu prejudiquei, eu vou dar 4 vezes mais. Então surgiu aquela célebre frase de Jesus, a salvação entrou nesta casa, quer dizer, despertou, a criatura cresceu, acendeu uma nova chama, também não julgou, também não condenou. Então este é o comportamento que nós temos que viver. É fácil? Não. Se fosse, já teríamos conseguido. Mas nós temos que conversar sobre as pequenas coisas. Nós não temos que ter pretensões de grandes realizações. Se tivermos condições, a gente sim faz os grandes eventos. Mas nem sempre a gente tem. Mas os pequenos eventos somados darão uma modificação extraordinária no meio em que nós estamos. Então o que nós precisamos é mais abraços, é mais fraternidade, é mais contato pessoal, menos televisão, menos celular e mais afetividade entre os seres humanos. Utilizemos esses objetos como eles são interessantes e oportunos e são bons, mas procuremos usá-los da forma moderada e tenhamos o ser humano como meta primeira de tudo. O que é que nós temos que fazer para os nossos irmãos? O que eles querem que seja feito. Então, a meta de cada criatura é a paz da outra criatura, para que nós consigamos montar um mundo diferente deste que nós estamos vivendo. E lembrando Jesus, os bons possuirão a terra. O bem, fazer o bem em toda forma, fazer o bem de todas as maneiras. Para fazer o bem, a pessoa fala, olha, para ajudar alguém tem que levar uma cesta básica. Se puder, é ótimo. Mas se não tiver, a pessoa fazendo uma visita a um doente é um bem. A pessoa cuidando bem de um familiar doente dentro de casa é fazer o bem.
A pessoa viver de uma forma ajustada aos padrões da moralidade é uma ação do bem. O bem está enquadrado em todos os lugares. E o bem são as moedas que nós receberemos do mundo espiritual. O dinheiro que corre lá chama-se amor. O dinheiro que corre lá é o bem que é feito aqui na terra. Aí, certa feita, alguém pergunta ao Chico, Chico, o que Emmanuel está dizendo da chegada dos espíritas no mundo espiritual? Mal. Lamentam o tempo perdido. É isso mesmo, né? Mal. Lamentam o tempo perdido. Porque a gente vem para um encontro como este, a gente absorve um monte de informação. Do muro para lá, a gente já esquece uma boa tantada. Chegou em casa, esqueceu mais um pouco. E muitos de nós vamos lembrar deste salão, desta casa, terça-feira que vem. Se pagou a luz, não tem problema. Se não pagou a luz, não está preocupado. Se limpou o chão, está bom. Se não limpou... Isso é muito comum em cada um de nós. Isso é coisa pequena, que todos nós podemos colaborar de uma forma ou de outra, sendo muito gratos aonde nós somos acolhidos, fazendo o bem constantemente. O bem modifica tudo no mundo espiritual. Numa sessão mediúnica, na nossa casa espírita, isso acontece com frequência também aqui na casa de Maria de Nazaré, um espírito se aproxima, choroso, desesperado, dizendo que ele estava sofrendo muito pela vida que levou. Ele pedia socorro, muito socorro, mas ao mesmo tempo em que ele pedia socorro, ele dizia que não merecia. Eu quero ser socorrido, mas eu não mereço. Eu sei que eu fui um réprobo, eu cometi crimes, eu fiz coisa errada de toda ordem. Eu fui uma criatura que, junto com um bando, pilhava as comunidades, roubava, matava. Eu sou um assassino, mas eu estou desesperado ao extremo. Eu não aguento mais esse remorso. As criaturas me vitimando, os espíritos a quem eu feri me agredindo. E eu preciso de socorro, mas ao mesmo tempo eu não mereço nada. Lamentando num desespero perturbado na sua mente. E o companheiro que dialogava, olha, meu irmão, quem de nós é melhor do que você? Nós hoje podemos estar nessa posição, hoje melhor. Ontem talvez estávamos contigo. Amanhã você pode estar como a gente está hoje, pode até estar melhor. Somos filhos de Deus. E Deus não condena ninguém. E foi fazendo aquele discurso de consolo para acalmá-lo um pouco, né? Para dar a ele um pouco de estrutura. E esse espírito dizia, eu nunca fiz nada que prestasse. Aí, quando os benfeitores espirituais trazem um espírito dessa envergadura para uma sessão mediúnica, tem, sem dúvida nenhuma, uma solução para ele. A equipe de apoio, os benfeitores, os encarnados, terão recursos para ajudá-lo. Então, pela intuição, o nosso companheiro foi narrando. Você se lembra, certa feita, vocês estavam no matagal, e já era passado dias, vocês estavam com muita fome, todo o bando tinha muita fome, e você e o seu companheiro viram, numa distância razoável, um chaminé, uma fumacinha que subia. De cima, quem contou isso para vocês? Não interessa quem contou. Vamos narrando o fato. Assim que vocês viram essa fumacinha, vocês pensaram, você principalmente, você pensou, lá deve ter uma galinha, deve ter uma casinha, deve ter uma galinha, deve ter um porquinho, a gente vai lá e busca. O teu companheiro retrucou, mas e se a reagirem? Ué, a gente mata, já matamos tanta gente, mais um, mais outro, e foram. Quando eles foram se aproximando do local, divisaram uma choupana realmente muito pobre, eles perceberam e ouviram gritos muito fortes de uma mulher. E os gritos foram aumentando, e eles foram se aproximando, já meio ressabiados, não sabia mais o que fazia, e aqueles gritos, aquele desespero, e eles foram percebendo que os gritos vinham de dentro da casa, chegaram no pórtico da casa, viram que os gritos vinham do quarto, e eles, pé ante pé, não sabiam o que fazia, foram devagarinho e perceberam que no quarto havia uma senhora sozinha que estava em trabalho de parto. Aí
Eles ficaram sem saber nada o que fazer. Nunca se imaginaram se deparar com uma situação dessa. E a mulher estava dando à luz a uma criança. E eles não tinham o que fazer. Dentro do picuá deles tinha uma garrafa de cachaça. Deram cachaça para a mulher. Porque na esperança de dar uma anestesiada, né, para que acontecesse o parto. A criança nasce. E eles tinham aprendido que o cordão umbilical tem que ser cortado com asepsia. Foram lá esquentar a faca no fogo e cortaram o cordão umbilical. Quando eles tinham terminado o serviço, que eles jamais imaginavam que passaria por isso, ouviram as patas de um cavalo que chegava. Alguém está chegando. E eles foram até a porta para ver. Quem estava chegando era o marido daquela mulher, que tinha ido numa aldeia, vila, para pegar, se achava uma parteira, e não tinha conseguido. Quando ele viu os dois, ele quase cai das pernas, porque ele conhecia a fama do bando. Falou, bom, aqui já não tem mais nada. Já morreu a esposa, já acabaram com tudo. E ele foi surpreendido com a notícia de que eles tinham feito o parto. Então, nessa hora, eles sim saem correndo no quintal para pegar uma galinha para fazer o caldo, que naquele tempo era caldo de galinha. A parturiente, a mãe, tomava o caldo da galinha e o marido comia as coxas do frango. Era assim que funcionava. Hoje a gente sabe que estava errado, mas eles sabiam, não era assim? Aí aconteceu e terminaram, fizeram a refeição, deu o caldo de galinha e eles comeram também ali e foram embora. E ficaram tão fraternos, tão ligados, que eles acabaram batizando, eles eram da religião católica, batizando aquele menino que chamou João Luiz, que era o nome dos dois. E aí eles ficaram, mas quem contou essa história? Só nós é que sabemos disso. Ninguém sabe mais dessa história. E ficou estarrecido. Aí o nosso dialogador disse, está vendo? Uma ação no bem que você fez, que você não imaginava. Mas você quer saber mesmo quem contou essa história? Aí ele mostra, olha quem vem entrando no recinto. Estava entrando a filha dele, que havia desencarnado abruptamente, tragicamente, estuprada, e morreu de uma situação muito triste. A própria filha vem receber o seu pai e o abraça. E ele diz para ela, foi por tua causa, minha filha, que eu me perdi pelos caminhos criminosos da vida. O desespero foi tanto com o que fizeram com você, que eu não reagi e saí vingando em todo o mundo. Então, naquele momento, ele é acolhido pela própria filha por uma única atitude no bem. Imaginemos nós, se nós fizermos algumas atitudes no bem. Qual será a nossa chegada no mundo espiritual? Então, companheiros, fiquemos com essas nossas observações, sejamos mais fraternos, sejamos mais carinhosos, mais afetivos, mais sintonizados com pessoas. Façamos o bem, plantemos a alegria por onde passarmos. Emmanuel tem uma frase que fala, toda vez que você planta alegria no coração ali, ela brota no seu. É a lei de causa e efeito. E essa mesma lei, ela fala do inverso. Se você faz o mal, você vai colher ações negativas. A semente é nós que plantamos. A natureza da produção decorre da semente. Se a semente que plantamos no ontem não foi boa e está dando hoje uma safra ruim, mudemos a semente e plantemos coisas boas para que o amanhã seja bem melhor. Sejamos gratos, companheiros. Muita gratidão à vida. Muito agradecimento a tudo que Deus faz por nós. Porque se fosse levar a ferro e fogo, a gente não estaria aqui, não. Então a justiça divina é de amor. Ela é de oportunidades. Ela é de você não fez bem, faz de novo. Não fez certo, faz agora, mas não fica punido. O educandário não expulsa o aluno que não passou no exame. Ele volta no ano seguinte para fazer de novo. Ele não é expulso, ele tem oportunidades. A escola da vida é a mesma coisa. Fiquemos aprendendo tudo que a vida nos oferece. Jesus é o modelo e o guia de cada um de nós. Além de tudo mais, quantos exemplos benéficos nós temos de criaturas que dão a vida para a construção de um mundo melhor. Nós podemos fazer parte disso também. Que Jesus nos abençoe.